Boa noite, Elias. A situação no Iêmen é realmente muito triste, é um desastre humanitário que não é de hoje, não é dos últimos 3, 5 anos que a comunidade internacional, pelo menos as agências especializadas das Nações Unidas, a classificam como o pior desastre humanitário do país. O que a Unicef chama a atenção agora é um desastre em escala das próximas gerações, já que a crise de cólera realmente está fora do controle, já que toda a infraestrutura do país, em especial o abastecimento de água potável, mas também de coleta de esgoto, está destruída por um conflito, uma guerra civil que já se arrasta desde 2014. Deixa eu tentar resumir um pouco a história do Iêmen e desse conflito para mostrar como que a gente chegou até aqui. Primeiro, o país já é culturalmente dividido entre duas vertentes do islamismo. Os xiitas dominam a região do sul e os sunitas dominam a região do norte. O país também ficou marcado por uma divisão colonial. O norte sobre o controle do Império Turco-Otomano até o fim da Primeira Guerra Mundial, e o sul passou ao controle britânico em 1839, que estabeleceu ali um protetorado, que ficou ainda mais importante depois da abertura do Canal de Suez, na extremidade do Mar Vermelho, ligando ao Mar Mediterrâneo, e o Iêmen está na outra extremidade, na entrada do canal. Bem, a capital do Iêmen passou a ser significativa e passou a ser essa a principal cidade no ano depois da inauguração do Canal de Suez, que foi em 1869. Bem, por causa dessas duas colonizações, se formaram dois países no pós-Segunda Guerra, o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte. Esses países se fundiram depois que as lideranças regionais concordaram com a fusão. O país passou então ao domínio do Abdullah Salah, e que governou o país de 1990 até 2014. Ele caiu depois que a Primavera Árabe, que já rolava no Oriente Médio em 2011, chegou ao Iêmen e, com força, a população forçou a sua retirada. Assumiu o vice, o Adrabu Hadi, e ele enfrentou resistência. Primeiro, não conseguiu administrar o desemprego altíssimo, desabastecimento de alimento, além de atentados terroristas que rolam por lá em virtude da influência do Estado Islâmico e também da Al-Qaeda. O fato é que o movimento separatista do Sul, liderado pelos Houthis, que são leais ao antigo presidente, o Saleh, com apoio do Estado Islâmico e também de algumas outras minorias, avançaram sobre a capital. E no ano de 2014, o que deveria ser o presidente, o Hadi, ele fugiu para a Arábia Saudita. E esse país, com medo de os insurgentes estarem guerreando sob influência do Irã, e que o Irã poderia ter um contato direto com a fronteira saudita, organizou uma coalizão, já que os Estados Unidos apoiava o Iêmen na luta contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos mudou de lado, digamos assim, e passou a apoiar o Hadi, que se comprometeu a continuar lutando contra a Al-Qaeda, e junto da Arábia Saudita começaram a bombardear o país. Todas as cidades do Iêmen foram bombardeadas na tentativa de reduzir a influência dos Houthis, mas sem muito sucesso. Isso significa que a população está totalmente à mercê de uma realidade muito triste, sem ruas, sem estradas, sem abastecimento de água potável, sem hospitais. Mais de 90% da infraestrutura de saúde do país também está afetada. Para piorar a situação, os Houthis não têm lá muito compromisso em efetivamente administrar o país inteiro, em especial as áreas que não são de sua maioria, deixando a população com lixo de rua, né? O que a gente tem de coleta de lixo nas nossas cidades lá não existe. Sem também coleta de esgoto e sem uma infraestrutura para importação de alimentos, medicamentos e até de energia, de materiais, né, de energia, a população fica totalmente desfavorecida e sofrendo bastante. Uma mediação internacional tenta
por fim ao conflito, mas sem muito sucesso do lado dos Estados Unidos. O Congresso americano chegou a aprovar uma lei forçando que o país abandonasse o conflito em 2019, mas o governo, à época, o Donald Trump, vetou a medida, em especial nesse apoio aos saditas e luta contra a Rússia e o Irã, indiretamente, tá? Fez com que os Estados Unidos se mantivesse comprometido no auxílio financeiro e tecnológico e também de informação, né? A parte de segredo, né? A CIA repassa a informação para o governo saudita. Infelizmente, não tem nenhuma perspectiva de resolução no curto período de prazo, já que nenhuma das lideranças está disposta a sentar e negociar um cessar-fogo com a outro lado. Mesmo tendo tido sucesso em um cessar-fogo, ele durou muito pouco tempo e agora a situação anda muito tensa e, portanto, triste a situação. Infelizmente, não tem uma perspectiva positiva para o conflito. É bem provável, a não ser que haja uma mudança muito grande, que esse conflito vai celebrar 10 anos em 2024 sem uma solução definitiva. Como eu chamei a atenção mais cedo, já é um país dividido há muito tempo e o compromisso de fusão do país em 1990 não parece ter nenhum espelho na realidade de agora.